Professor, primeiro, seja muito bem-vindo. Como é que tá por aí? Tudo bem? Tudo tranquilo essa quarentena? Como é que o senhor está? Tá tudo bem. Aqui é só todo mundo em isolamento, né? Isolamento social, como deve ser, se cuidando, né? Ai, que Mantendo bom. aí os protocolos de higiene aí, né? Em dia para poder evitar o contágio. Enfim, estamos tentando levar da melhor forma possível aí esse contexto de restrições aí que a pandemia nos impõe, né? Não, verdade. Professor, primeiro quero agradecer por estar conosco, né? Para a gente sempre é uma honra receber profissionais que têm um conhecimento sobre turismo, sobre hotelaria, sobre eventos, sobre diversos assuntos que nós trazemos para o dia a dia e principalmente aqui para esse nosso canal de comunicação com nossos amigos todos que fazem parte conosco, que nos acompanham no dia a dia, que é para falar sobre esse assunto é turismo, né? O nome do projeto é o assunto é turismo. Então, muito feliz por você estar aqui conosco. Eu quero já de antemão dizer que eu estava com saudade, né? Muitos anos que a gente não se via, não conseguia conversar. Então, pelo menos aqui a gente pode matar um pouco essa saudade. Seja muito bem-vindo, professor. Você pode dar as suas boas-vindas, seja muito bem-vindo. Ok, Cálido, muito obrigado aí. E primeiro dizer que é um prazer imenso, né, ter recebido esse convite de ti, estar participando dessa live para poder discutir algumas questões interessantes aí relativas ao turismo. E esse momento é um momento especial, como tu já bem sabes aí, né, pelo fato de tu teres ter sido meu aluno aí há uns 15 anos atrás, né? Exato. Aluno da graduação e hoje aí já doutor, um professor aí, né, bastante atuante na área, um consultor reconhecido, né, ou seja, és um cara que nos traz aqui um grande orgulho aí pelo desempenho que tivestes ao longo desse tempo aí, viu? É uma Eu satisfação agradeço, muito grande. professor. Eu que agradeço por estar aqui conosco. Gente, quem não conhece o professor Vicente ele é professor da Universidade do Delta do Parnaíba, uma região incrível. Vai falar um pouquinho dessa região para nós, tem que contar um pouco da experiência também do que é essa região. O professor ele é doutor em Turismo, Lazer e Cultura pela Universidade de Coimbra. O professor também ele é coordenador do núcleo de pesquisa, né, que é EITU, e ele faz parte também como colaborador do Centro de Pesquisa em Geografia e Organização do Território, também da Universidade de Coimbra. E claro que muitas questões, ele muitas, né, contar um pouco a sua trajetória, eu acho que ele deve falar melhor para a gente sobre isso. E assim, professor, nós sempre começamos pedindo que vocês falem um pouquinho da trajetória, porque é importante conhecer também, não somente o pesquisador, mas conhecer a pessoa, como é que chega no turismo, né, qual foi a sua trajetória profissional, sua trajetória acadêmica. Então, a gente queria que o senhor pudesse agora falar um pouquinho como foi essa sua trajetória, né? Contar um pouquinho para a gente conhecer mais do Vicente mesmo, né? Também, não somente do professor, esse profissional que escreve artigos por aí, pelo Brasil e pelo mundo afora. Maravilha. Bom, Calidon, o meu início na área, ele se deu já há algum tempo atrás, né, lá no ano de 1995, né, foi um período em que os cursos de turismo passaram a, a, a um patamar, né, de popularidade maior e em quantidade também de instituições de ensino, principalmente privadas, nesse período cresceu muito, né? Por uma questão bastante simples, o governo da época, né, incentivou efetivamente mais a abertura de cursos na iniciativa privada. Então, os cursos de turismo surgiram aí em grande quantidade nesse período. E da minha parte, eu fui a turma pioneira, né, de uma faculdade lá em Florianópolis, que era da ASESC, né, da Associação Catarinense de Ensino, que agora, há uns anos atrás, foi adquirida pela Estácio de Sá. Né? Na época, eu me recordo que em Santa Catarina, se não me engano, só tínhamos duas faculdades de turismo. Uma era da Univale, que é uma das pioneiras, né? E a outra era da SESC, da qual eu fazia parte. Né? Eu e alguns outros colegas aí que também já são bastante conhecidos aí do público. Posteriormente a esse período da graduação, fiquei um tempo no mercado, né, principalmente trabalhando com eventos,
com shows artísticos, né, de alguns cantores conhecidos, outros nem tanto, mas fiquei trabalhando alguns anos com isso. E já no ano de 2002, 2003, iniciei no mestrado na Universidade Estadual de Santa Catarina, né, e mais recentemente terminei o doutorado em Turismo, Lazer e Cultura lá em Coimbra, em Portugal, tendo uma experiência interessante aí, né, com o ambiente acadêmico da Europa. Tá? Legal. Nesse meio tempo, obviamente, tive um êxito em passar num concurso público, né, na Universidade Federal do Piauí, junto com alguns outros colegas, né, no caso aí foi o professor André, que foi meu concorrente, né, no concurso, e nós dois entramos na universidade, e hoje, tendo em vista o desmembramento, né, do campus aqui de Parnaíba, da Universidade Federal do Piauí, nós agora fazemos parte de uma nova universidade, que é a Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Né? Então, esse é um resumo pequeno. Né, estou vendo aqui que um dos colegas da época da graduação entrou, que é o professor Vinícius De Luca. Né? Enfim, então esse é um resumo, né, dessa minha trajetória, a trajetória acadêmica, principalmente. Então, já são aí algo que em torno de 20, 25 anos de atuação. Gente, professor, essas histórias sempre nos faz bem, né? Porque a gente quer ouvir também a história de conhecer um pouco dos pesquisadores que nós temos no Brasil todo. O Brasil é muito grande. Nós temos muitos pesquisadores de diversas áreas que compõem o turismo. A gente sempre comentando que o turismo é interdisciplinar, que o turismo ele é transversal, e isso é que nos faz crescer. Eu acho a própria área cresce muito por causa disso, por essa contribuição de diversas outras áreas que também estão fazendo parte do turismo. E eu tenho, para quem está chegando agora, gente, eu estou com o professor Vicente Borges. O Vicente Borges foi meu professor na graduação aqui em Macapá. Então isso para mim foi um privilégio, porque ele, além de ser professor da graduação, ele também fez parte da minha banca de TCC. Imagina só que maravilha isso, né? E depois de tantos anos, assim, a gente conseguir se encontrar, e tentamos encontrar alguns eventos, nunca deu certo, mas acredito que posteriormente, quando tudo passar, vamos encontrar alguns outros eventos. Então, fico muito feliz, professor, de fato, em tê-lo aqui conosco, por entender um pouco nossa trajetória, né? Entender que essa conexão que existe em Amazônia, aqui em Macapá, hoje com o Piauí, nós estamos tentando fazer isso por todo o Brasil, já fizemos, inclusive, também com a Jéssica e Orlando, um dia desse. E hoje o assunto, nós vamos falar, pensando muito nessa questão do turismo, voltado para esse paradigma do turismo, né? Essa quebra desse paradigma, esses novos paradigmas, que principalmente vem surgindo ao longo do tempo. E principalmente nesse momento que o senhor está trabalhando, né? Envolvendo esse momento que o senhor está trabalhando. E pensando nesse cenário, professor, não sei, o senhor pode contextualizar para a gente, ou o senhor pode fazer de fato, né, o que o senhor tem pesquisado muito e pensado muito nessa questão desse novo paradigma. Como é que o senhor vê isso, professor? Como é que o senhor vê hoje o turismo? Como é que o senhor percebe neste momento que nós estamos passando e também, mas contextualizando, não pensando tanto em futuro e pós-Covid, né? Eu queria que você comentasse também um pouquinho nisso, como vai ser a nossa fala de hoje. Principalmente a sua fala, na verdade, eu apenas ouvindo e aprendendo. Ok. Bom, Calido, primeiro deixar claro, né, para todos aqueles que estão nos ouvindo, de que a minha fala aqui não vai se ater, né, efetivamente a descrever possíveis cenários futuros pós-Covid. Não me cabe aqui fazer esse tipo de suposição, tendo em vista que ainda temos muito poucos dados, muito poucas informações, né, para poder delinear esses cenários futuros. Veja bem, até as instituições, né, oficiais, como de âmbito mundial, como a Organização Mundial do Turismo, têm dificuldade de fazer esses prognósticos. Né? Então, todos os boletins que eles têm emitido apresentam apenas, né, uma possibilidade, de acordo com os dados que vão surgindo, né, que eles têm em mãos até o momento. E o prognóstico mais curioso, e que obviamente nos traz aí um temor grande, é de que haverá um cenário efetivamente muito negativo. Né? Negativo porque efetivamente o turismo vai se retrair, né, está se retraindo fortemente. E isso vai estar demonstrando que, segundo as expectativas, de que haverá um impacto
fundamentalmente na área econômica e no tecido social também, né, fundamentalmente na questão do emprego. Segundo o último boletim da OMT, há uma expectativa de que isso atinja aí algo em torno de 75 milhões de pessoas ao redor do planeta, né? Então é um impacto para o setor muito, muito grande mesmo. Portanto, é um momento do trade, né, dos gestores, da academia, enfim, de todos aqueles que estão envolvidos com o turismo, de repensar, né, as suas práticas, rever os seus conceitos, as suas ideias que até então eram válidas, para ver efetivamente como elas vão, ou as novas ideias vão se encaixar aí para esses cenários que virão, né, que serão concretizados aí depois da pandemia. Portanto, acredito que para que a gente possa, mais adiante, né, ter essa condição de descrever as possibilidades futuras, é necessário que a gente consiga compreender o que tinha antes da pandemia. Qual era o modelo, qual era o padrão vigente, né, no turismo em escala mundial, para que a gente possa compreender efetivamente o que deu certo, o que deu errado, né, principalmente no enfrentamento dessa pandemia. Porque, veja bem, Carlton, não é a primeira vez, né, que o setor é pego de surpresa dessa forma. É óbvio que a escala, né, que o Covid tomou é muito superior a qualquer outra experiência que a gente já vivenciou. Mas no passado, e num passado recente, né, eu coloco aí o passado recente em torno de uns 20 anos atrás, nós tivemos aí pelo menos três grandes crises, né? Duas delas realmente foram com um impacto muito grande. A primeira foi o ataque terrorista de 11 de setembro, que trouxe uma mudança real, né, para o setor, principalmente com novos protocolos na área de segurança, né, para aeroportos, companhias aéreas, enfim, hotéis, né, e que trouxe uma dinâmica, né, obviamente após o atentado, para o setor muito, muito específica, né? Pessoas com receio de viajar momentaneamente para os destinos que efetivamente tinham riscos, né, de ataque, né? Então, isso trouxe um repensar para aquele momento pós-ataque terrorista, né? Inicialmente, eu lembro que naquela ocasião pensava-se que essa situação perduraria, de receio, de medo, perduraria muito tempo, né? Não se concretizou dessa maneira. As pessoas voltaram a frequentar alguns destinos dados como destinos de alto risco, né? Há um colega, um italiano, o Fábio Carboni, que ele é casado com uma iraniana, que ele trabalha com mais ou menos dentro dessa perspectiva. E ele tem estudos que demonstram, por exemplo, que depois desse acirramento do conflito geopolítico entre Irã e Estados Unidos, né, houve um crescimento do turismo lá no Irã. Né? Então, é uma questão curiosa. Portanto, a gente precisa sempre fazer essas leituras com muito cuidado. Né? Eu vejo que tem alguns que tentam fazer essa leitura futura do pós-Covid, prevendo comportamentos A, B, C ou D do consumidor, mas eu acredito que ainda é um pouco cedo, né? E há um indicativo disso. Veja bem, na China, né, que foi o primeiro país a sentir assim, fortemente o impacto, né, da Covid, agora que eles já estão saindo, né, a curva tá achatada, já estão saindo do isolamento social, houve um fenômeno, não na área do turismo, mas no comércio, né, de uma loja chamada Hermes, que é uma cadeia de lojas lá, eu não me recordo o número, são na altura acho que de umas 11 ou 12 lojas na China, de artigos de luxo,
que assim que o isolamento social foi afrouxado, houve um consumo em um único dia de um faturamento na ordem de 15 milhões de dólares na rede, né? Em um dia. dia. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado sobre essa leitura pós-Covid, em virtude de que as pessoas elas estão com a sua mobilidade, né, cerceada, restrita, e talvez aí essa previsão de que elas tenham receio de viajar longas distâncias, talvez não se concretize. O que eu concordo com a grande maioria das previsões sobre que o turismo vai se dar, né, vai ser um turismo mais de proximidade, né, do local de origem do turista, eu acredito que isso ocorra de fato, mas durante um curto período. Só coloco dessa forma, tendo em vista, como eu já falei, as experiências das crises anteriores. A crise do atentado terrorista é um exemplo. Outro é a crise de 2003, que também foi uma crise sanitária em menor proporção, né, da SARS, lá na China. E, por exemplo, destinos chineses, como a ilha de Hainan, que é um destino turístico de lá, sofreu durante um curto período com a escassez das atividades turísticas. E logo a retomada começou a se dar. Outro exemplo é a crise de 2008, que já tem um outro caráter, né? É um caráter meramente econômico, inicialmente, né? E há leituras específicas sobre a crise de 2008. Então, também nesse período, a retomada do crescimento das atividades se deu logo no ano, acho que não chegou a um ano depois. Os dados do boletim da OMT tem, se eu não me engano, desde 2000, acho que eles fazem, um pouco antes. No ano de 2009, acusavam um decréscimo, né, em escala mundial, em virtude da crise de 2008, na ordem de 1,3%. Porém, já no ano de 2010, o boletim referente a 2009 já apontou um crescimento superior ao ano da crise. Muito superior ao ano da crise. Ou seja, a retomada das atividades no período pós-crise de 2008 não demorou tanto. Né? E ora que foi uma crise econômica em escala mundial de altíssimo impacto. Né? De altíssimo impacto. Portanto, essas leituras todas, as experiências anteriores, elas precisam ser consideradas. Né? E a gente precisa entender por que se deu essa retomada e não se mudou claramente, né, de forma evidente, forte, e numa escala, de fato, mundial, o modelo, né, de desenvolvimento, o modelo de crescimento do turismo. É fundamental que a gente tenha clareza que o modelo vigente anteriormente era um modelo dentro de uma ideologia de massa, né, de consumo de massa. Né? Veja bem que depois da crise de 2008, entre os anos de 2010, 2011 até 2018, 2019, esse modelo trouxe grandes conflitos e grandes questionamentos. Né? Um exemplo é o fenômeno do overtourism na Europa. A cidade de Barcelona, por exemplo, teve movimentos, né, do cidadão de Barcelona contra o turismo e o turista. Né? Então, por quê? Porque o modelo efetivamente se esgotou. Né? Não é só porque havia muita gente, é porque o modelo se esgotou. O modelo, ele, na sua maior parte, né, onde foi aplicado, onde efetivamente é válido, é um modelo que traz um resultado econômico interessante, porém, quando a gente vai observar nos pormenores, percebe que efetivamente o resultado
é um resultado para poucos. Ou seja, há sempre uma concentração, né, da riqueza gerada pela atividade. A distribuição que a gente tanto almeja, ela ocorre, mas não na escala da igualdade que a gente desejaria, né? Então, esse ambiente de desigualdade, na minha compreensão, ele não é próprio do turismo, ele é próprio do sistema no qual o turismo é partícipe, né? Que é o sistema que vigora ainda hoje, que é o capitalista. Então, dentro dessa percepção, a busca, né, na literatura por uma igualdade, né, fundamentalmente de oportunidade no turismo, ela é difícil de se concretizar dentro desse paradigma, né? Primeiro, porque o que se privilegia é a busca, né, obviamente, da vantagem. É a busca de um ambiente onde a competitividade vai determinar quem é o melhor, quem é o mais forte, quem pode e quem não pode. Então, esse ambiente, ele não ajuda e não propicia facilmente que a gente estabeleça, né, estratégias que implementem de forma efetiva esse ambiente de igualdade, que permita com que o microempresário consiga, né, competir em pé de igualdade com os grandes conglomerados, né, sejam eles hoteleiros ou de outras áreas. Então, é muito, muito complicado, é muito difícil. Por quê? Porque simplesmente a gente fica sempre focado na busca de estabelecer estratégias que coloquem em prática, tentem colocar em prática essa ideia da igualdade da oportunidade. Então, vou dar um exemplo agora, né? Os micro pequenos empresários passam por uma grande dificuldade em função da pandemia. Há uma parcela enorme fechando as suas portas, outra parcela demitindo funcionários, né? E outros que têm uma capacidade maior de endividamento buscam os financiamentos, né, no sistema financeiro. Então, o governo federal, através do Fungitur, lança aí um volume de recursos para que o sistema financeiro oferte, né, de forma especial, específica, para toda essa categoria de empresários, né? Porém, não traz ao micro e pequeno empresário a certeza de que efetivamente essa ajuda financeira, que é muito pequena, são 381 milhões, né? E se a gente fosse fazer um cálculo rápido em cima só daquelas empresas que estão cadastradas lá no Cadastur, daria em torno de uns 3.000, 3.500 reais para cada um, né? Ou seja, é muito pouco o recurso, né? E claro que não vai ser distribuído de forma igual, né? Então essa fica a nossa crítica. Porque o acesso é diferente, né? Até o acesso para esses fundos para o pequeno é mais difícil. não tem dúvida que é mais difícil, né? Então, ficar focado na questão da busca da igualdade de oportunidades, ela é válida, não há dúvida nenhuma, ela é válida, mas a gente não pode se satisfazer nessas iniciativas, porque o objetivo não é gerar oportunidade igual para todo mundo. Isso é um caminho, não é o fim. O fim é gerar resultados positivos para todo mundo. Eu não posso ter um ambiente solidário como se deseja para o período pós-Covid, se eu mantenho esse ambiente com o nível de conflito que a competitividade acaba gerando. Eu preciso ter um ambiente solidário, um ambiente de cooperação, né? E para isso eu preciso pensar na empresa que está ao meu lado, que ajuda, que me fornece algum serviço ou que efetivamente faz parte da cadeia produtiva do qual eu estou inserido, né? Para que não, assim, não interferindo, só pensando quando se passa dessa questão de igualdade, eu lembro muito
dessas políticas públicas que são para entender um pouquinho dessa quebra de paradigma para essa igualdade. É igual pensar, assim, nós vemos, por exemplo, do modelo de lá de trás, antes do próprio PNMT, né, que começa em 94, antes desse próprio modelo, os modelos eram muito interdependentes, né, assim, porque dependia sempre da questão da organização do Ministério do Turismo, que era uma forma de dizer como a política devia funcionar, e quando ela passa para o PNMT, aí que é uma quebra de paradigma de passar de fato para o PNMT, que é o Programa Nacional de Monitorização do Turismo, em que dava uma importância muito maior aos municípios. E aí, em 2003, quebra de novo essa política, nesse momento, que é outra quebra de paradigma, digamos, que é um novo cenário que a gente começa a imaginar. E aí, em 2004, logo entra o plano de regionalização. E aí, esses momentos dessas quebras, cabe muito do que já vem falando sempre, né? Porque é assim que a gente pensa dessa igualdade e desigualdade que são relacionadas dentro do turismo. Que é uma coisa que eu vejo dentro do cenário. Quando a gente pensa nessa igualdade de sair juntos, né, para tentar chegar juntos, é uma coisa que no turismo não vai acontecer. Você pode sair junto, mas as chegadas podem ser diferentes, contando que os resultados sejam positivos para todo mundo. E aí eu volto sempre nas políticas que são criadas. Porque as políticas, quando são criadas, políticas de Estado, elas dão mais condição para que, de fato, quem vem atrás possa alcançar e chegar. Se são feitas políticas de governo, que são aquelas políticas muito momentâneas, a política pensando mais naquele processo eleitoral, de mostrar que fez alguma coisa, isso é muito mais difícil. E a gente pega nossas leis, né? Vamos pegar uma lei geral do turismo de 2008, vamos pegar umas leis municipais de cada município que tem, que estabelece seus conselhos, estabelece seus fóruns. E aí uma coisa que eu quero colocar, né, assim como uma pimentinha para o senhor, porque eu vejo que alguns colegas têm comentado aqui muito, mandando muito abraço para você principalmente. Deixa eu dizer aqui, tem gente do México mandando abraço, gente. Estou vendo até umas propagandas que o pessoal está negociando já aqui, que acho legal para ir para o Alter do Chão, como a Renata Paulo, vamos visitar o Brasil todo. E isso é importante mesmo, de nós termos esse contato. O Sandro Belo mandou um abraço, o senhor que foi também seu aluno, né, também na SEAMA, o Sebrae Nacional, e assim como todos os outros, né? A Kálima, que eu digo que é a moça que entra aqui, que é a moça mais linda que tem aqui, que coincidência é minha filha. Então, assim, a gente sempre pensa, professor, em igualdade de saída, mas talvez não seja igualdade de chegada. O senhor tem comentando muito isso. O que eu quero perguntar nesse sentido? O senhor tem alguns exemplos que acontecem, por exemplo, acho que é mim mesmo no Delta do Parnaíba, de algumas empresas internacionais, ou então grupos de empresários internacionais, que entram em determinado cenário, e que esse cenário era, digamos, conduzido por pequenas comunidades, pequenos produtores, e que o turismo era feito de uma forma muito artesanal. E que, de uma certa forma, né? Casos que Jericoacoara, como era, imagina aí, você está muito próximo a Jericoacoara. Se eu puder falar um pouquinho desses casos para a gente também. Na verdade, o modelo que estava sendo posto para o Piauí, né, que aqui no caso é baseado pela inação como política pública, ou seja, o não fazer nada e deixar que o mercado faça, né, isso aí é característico, na verdade, do litoral brasileiro quase que todo, né. Então aqui isso ficou muito evidente, porque mais ou menos por volta do ano 2010, 2009, 2010, um grupo de empresários espanhóis, né, comprou aqui no município de Ilha Grande, que é a maior ilha do Delta, do Parnaíba, comprou aproximadamente quase 40% do território do município. Ou seja, 40% do município era propriedade privada desse grupo espanhóis. E lá eles queriam implementar um empreendimento que eles denominaram de EcoCity, né? Não obtiveram sucesso, a comunidade, percebendo que efetivamente era uma iniciativa que não trazia nenhuma vantagem a ela, se organizou e ofereceu resistência. Mas uma resistência organizada, junto aos órgãos ambientais, né? Por exemplo, exigindo, né, que a documentação legal fosse produzida, como os impactos, né, os relatórios de impacto ambiental, enfim, e a empresa não conseguiu ter competência para poder desenvolver esses documentos. Então já começou por ali. E eles conseguiram fazer essa resistência. E a empresa, né, o grupo empresarial, não conseguiu firmar, construir aí o seu
o seu resort, né? Uns anos depois, poucos anos depois, eles fizeram uma segunda tentativa, aí já no município de Parnaíba, né? Dentro de uma característica um pouco diferente, mas dentro do mesmo sentido, que era um outro empreendimento, que era o Pure Resort. E nessa ocasião também a comunidade da Praia Pedra do Sal se organizou novamente, né, e verificou que um dos grandes problemas, por exemplo, era o uso da água, né, o compartilhamento da água, que a comunidade ficaria em desvantagem. Então, se organizaram novamente, exigiram aquilo que a lei determina e o grupo não conseguiu entregar e também não conseguiram implementar o empreendimento. Ou seja, na verdade, aqui, Piauí, a comunidade foi um foco de resistência e manutenção das características que atraem hoje o turista ao Delta do Parnaíba, que é um ambiente natural e equilibrado, né? Não transformar o litoral do Piauí como é o litoral, por exemplo, do Ceará, né? O litoral dos outros estados nordestinos que estão completamente tomados e loteados aí, alguns deles, como o Rio Grande do Norte, né, para os grupos empresariais estrangeiros. Portanto, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, professor, pode falar. Porque eu queria Ok, colocar maravilha. três expressões que o professor Perinoto fala, mesmo dentro dessa sua fala, que diz assim, que a questão do colaborativismo, né, o cooperativismo e questão participativa. Então, a comunidade, ela absorveu muito isso, né? A comunidade, ela pegou muito isso para si. E foi o que ela utilizou, certamente, nessa própria discussão. Não sei se o senhor chegou a me ouvir, professor, que eu estou pegando uma fala do professor Perinoto, colocou a questão da comunidade, né, dela ter se apropriado muito desse cooperativismo também, desse associativismo, de estar junto para lutar contra Sim, esse, né? Acho que isso foi muito importante sim. dentro, só para É contribuir com o que assim, ele vem comentando. eu acho que esse exemplo é um exemplo bastante interessante, válido, válido no sentido de mostrar que aqueles que querem empreender em território brasileiro, né, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, que atendam aquilo que a lei determina, né? Se não conseguirem, efetivamente devem repensar devem de empreender. O que fica, né, Professor, sim, desculpa. desculpa, É porque está travando. O senhor estava conseguindo me ouvir, professor? O senhor está conseguindo me ouvir? Porque travou um pouquinho. O senhor está sim, conseguindo me ouvir agora agora? sim, estou. Ah, tá. Então, Sim. pode continuar, Quer professor. que eu Desculpa. Pode repita? continuar. Por favor, professor, que travou um pouquinho. Puder repetir, Ok, por não, eu, gentileza. eu estava dizendo que o exemplo, né, de resistência dessas comunidades aos empreendimentos, né, tanto na Praia Pedra do Sal quanto no município de Ilha Grande, eles nos trazem um aprendizado. O primeiro deles é que qualquer empreendimento vai ter que respeitar a legislação brasileira. Se assim não for, não pode, obviamente, né, ser tocado adiante. Outra questão, né, que nos traz algum aprendizado sobre esses casos é de que, efetivamente, é uma oportunidade para que o litoral do Piauí, que é o menor litoral do Brasil, tem apenas 66 quilômetros, se eu não me engano, né, possa efetivamente refletir sobre qual é o modelo de desenvolvimento que é adequado para essa região. Se é um modelo sustentado nessa ideia, nessa ideologia de massas, né, de consumo de massas, de grandes resorts, né, de lotear, de lotear o litoral todo, né, como foi feito em outros estados do Nordeste, né, ou efetivamente pensarmos um modelo mais adequado, né? E essa adequação, no meu ponto de vista, as propostas elas já existem e elas não são propriamente nossas aqui da universidade, né? Elas já existem já há algum tempo. Eu vou dar um exemplo claro para todos.
uma das propostas curiosas, interessantes, ela é proveniente de um pesquisador chileno chamado Max Niff, né? E onde ele propõe que o desenvolvimento ele tenha que partir de uma perspectiva que ele tenha que Professor, tá travando um pouquinho. Tá travando para vocês também, gente? Aí ou será que é só para mim aqui? Professor, cálido, tá me ouvindo? agora eu estou ouvindo. Eu consigo ouvi-lo. Ok. Voltou agora. Eu estou dizendo Travou que novamente. Isso. Por favor. uma das Tá travando. Sim, tá travando para vocês também, mas só para mim aqui. Acho que para vocês também. Só me digam aí, tá travando, por favor. Ou será que é só para mim aqui? Vamos ver se o professor volta. Vou fazer a pergunta também da Renata daqui a pouco, viu, Renata? Eu faço a pergunta, também fiquei curioso para saber o que aconteceu com essas terras que estão adquirindo. A gente vai aqui. Mas tomara que o professor volta. Ele saiu, deve voltar, tá? Irei chamá-lo novamente. Só um minutinho, por favor. Lembrando que o professor está falando sobre a questão de, principalmente relacionado, gente, às quebras desses paradigmas, né, voltado ao turismo, nesses novos modelos, pensando neste momento que estamos passando. Será que ele vai entrar? Tomara que ele entre. Tá tão boa a conversa. E por enquanto é legal alguém convidar o outro, né? Renata está convidando aqui todo mundo para ir para o Alter do Chão. Eu conheço a Amapá também, gente. Macapá faz bem também. Pega para fazer propaganda, vamos aproveitar aqui todo mundo fazer essa propaganda do seu lugar, né? Convidar o outro para ir. Me chame para ir, Vitor. É o maior prazer, Vicente entrou. Vou chamá-lo novamente. Por favor, os lugares também chame, que a gente quer ir, tá? Para viajar, lembre que nós somos turismólogos, né? Sempre que nós trabalhamos com turismo, então viajar sempre faz bem. Olha, Felipe Maxinif, pensa além do econômico, isto é fundamental pensar na escola humana, na escala humana. Legal, Felipe. Vou comentar para o professor também isso aí daqui a pouquinho sobre essa escala humana do Maxinif. Acho que agora vai entrar. Tomara. Opa. Primo de massa é uma possibilidade arriscada. Volta daqui a pouco também comento com o professor. Vamos ver se ele retorna. Coisas da internet, gente. Coisas da distância. Pronto. Voltou. Que bom que voltou. Que bom que deu certo. Pronto. Voltou? Tá travando aqui. Voltou, professor. Mas tá tranquilo agora. Agora estou vendo melhor. Bem melhor. Pode ficar à vontade. Continue lá falando do nosso... Bom, eu estava, no momento que travou, eu estava falando que esses casos, né, tanto de Ilha Grande quanto o caso aqui da Pedra do Sal, eles nos trazem alguns aprendizados, né? O primeiro deles é que, efetivamente, a gente precisa compreender que os empreendimentos eles necessariamente devem obedecer aquilo que a legislação determina. Caso contrário, devem repensar o seu empreendimento. Outro aprendizado é em relação efetivamente ao modelo de desenvolvimento que se quer para essa região. Se é um modelo sustentado no consumo de massas, como é o modelo que foi adotado nos demais estados, onde lotearam praticamente o litoral todo, né? Por exemplo, no Rio Grande do Norte tem a situação de ter várias e várias residências de estrangeiros em uma das praias principais da cidade de Natal, onde tu não tem dificuldade de encontrar um imóvel de um brasileiro, né? Onde efetivamente os micro e pequenos empresários ficaram alijados de uma parte desse território, né? Então a gente precisa aproveitar dessas oportunidades, como ocorreu aqui no Piauí, para repensar esses modelos, né? Até considerando os exemplos no exterior, por exemplo, no México ou na Europa, né? Sobre a questão do overturismo. Tá? Uma questão interessante para a gente ter
né, para esse momento da pandemia, e refletir sobre essas questões de solidariedade, de participação, né, de cooperativismo, e tentar conseguir refletir na busca, talvez isso até seja interessante para, como objeto de pesquisa, né, na busca de como trazer essas iniciativas que já ocorrem em escala local para escalas maiores, né, para o país, né, para o continente, enfim, porque a gente precisa sair desse paradigma atual onde a gente está focado na coisa, no produto, né, na matéria, e focar no ser humano, na necessidade do ser humano. Então, para isso, como eu tinha dito antes, há modelos, há propostas que não são novas. Elas já têm algum tempo, né? Então, uma delas é do Max Neff, um chileno, né, que, pensando sobre isso, instituiu uma ideia, uma teoria, no qual ele denominou de desenvolvimento à escala humana. Então, para ele, as necessidades humanas são poucas, quantificáveis, né, e facilmente identificadas. Tá? Essa ideia do Max Neff, ele, no seu desenvolvimento, ela traz uma compreensão que vai até contra aquilo que geralmente nas cadeias lá de psicologia do turismo, né, ou de marketing, enfim, se aprende, que é a pirâmide da hierarquia de Maslow, né? No caso do Max Neff, ele determina que não há hierarquia. Hoje, principalmente, não há possibilidade de hierarquizar essas necessidades, tendo em vista de que as necessidades, elas são também dinâmicas. Então, para ele, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Todo mundo conhece, né, ou conheceu alguém, por exemplo, que mora numa casa muito simples, que necessita de reforma, mas ao invés de reformar, compra uma caminhonete de 100, 200 mil reais, financiada. Né? Então, como entender essa pessoa? Obviamente que o grupo social do qual ela faz parte não valoriza a casa pequena reformada, né, com melhor qualidade, valoriza o carro que ela tem para expor. Né? Então, como hierarquizar? Se esse cidadão coloca à frente, né, uma necessidade que não é a necessidade primeira, né, e sim talvez a última, até uma das últimas. Né? Portanto, o Max Neff traz essa reflexão e diz, olha, a gente precisa então pensar qual é essa dinâmica dessas necessidades, né, e identificar, a partir delas, quais são os mecanismos de satisfação dessas necessidades. E, de acordo com esse mecanismo, é que a gente consegue constituir as... Travou novamente. Mas vai voltar. Já temos ainda... Professor, um número de pessoas. Travou 1 minuto. Tá? Professor, você está me ouvindo, professor? Consegue me ouvir? Estou ouvindo. Tá, porque não, tá dando uma travada aqui na imagem, mas também a gente não conseguiu ouvir um pouquinho esse finalzinho. Se eu puder repetir novamente, professor, só para a gente compreender a sua linha de raciocínio. Tá, melhor, agora voltou. Agora voltou. Não, acho que travou novamente. Travou novamente. Pronto, voltou agora. Voltou? Nós estamos ouvindo. Ok. Voltou. Então, há uma necessidade de a gente refletir sobre quais são os mecanismos de satisfação dessas necessidades que possam gerar políticas públicas que tragam efetivamente, né, a satisfação das necessidades que são comuns à maioria das pessoas, necessidades mais coletivas. Né? Portanto, essa é uma das linhas
uma das possibilidades para a gente poder refletir para esse momento e o momento pós-pandemia, né? Lembrando que o Max Neff, essa ideia dele do desenvolvimento à escala humana, é uma ideia que é uma das ideias que deram suporte aos objetivos do milênio, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então é uma ideia que já está aí, já foi apresentada, né? Porém, a implementação dela é de difícil alcance. A gente ainda não conseguiu estabelecer uma estratégia adequada para poder trabalhar isso numa escala maior do que a escala local. Certo? Professor, até falar nesse momento também dessas escalas, que é a questão dessa complexidade até da escala humana também, porque são pessoas que também buscam uma atuação dentro do mercado e uma atuação dentro da sua comunidade e uma atuação dentro da atividade que ele exerce. E aí, tanto o Felipe, né? Poxa, travou novamente, né? Ah, voltou. Tá ouvindo, professor? Estou ouvindo, Consegue estou ouvir? ouvindo. Ah. E Tô, aí, agora tanto o estou. Felipe como o Vim Bonelli, acho que é isso. E também coloca uma questão que é um exemplo, né, da Acolhida na Colônia, que é um projeto que se tem, o Felipe até comentou isso ontem com a gente, mas quem não conhece, Acolhida na Colônia é um projeto que se tem, principalmente desse turismo, que é o turismo rural, né, bem trabalhado, e que as pessoas têm muita resistência também e entendem muito claramente esse associativismo e esse cooperativismo. E é isso, e eles já vem falando para a gente, principalmente que essa questão da escala humana, nesses novos modelos, né, que se atribui, estabelece. Nesse cenário que nós vivemos assim hoje, como é que essa escala humana talvez ela funcione? Como é que, por exemplo, assim, possa existir alguma janela de oportunidade nesse momento, pensando nesse turismo, pensando nessas escalas, pensando principalmente quando a gente vê dessas mudanças de modelo, dessas quebras de paradigma. Tem alguma coisa assim para a gente em relação a isso, professor? O professor me ouviu? Você ouviu, professor? Bom, Não vai. bom, é o seguinte, Tá. a tua fala em relação a essa questão, ela me remete, na verdade, a algumas janelas de oportunidade que nós já tivemos, né? E proveniente dessas crises que eu já relatei no início da nossa conversa, né? Então, tivemos aí uma oportunidade no atentado, após o atentado terrorista, de repensar, por exemplo, as relações, né, econômicas, sociais, enfim, entre as nações. Né? Qual é o objetivo que se tem? É conquistar o outro? É obter os recursos do outro para que eu me mantenha forte? Ou é que a gente possa, cada um ter um pouquinho para poder todos terem condições de um convívio saudável, né? Então, a gente já perdeu essa janela de oportunidade de termos aí um contexto da dinâmica turística um pouco mais sustentada nessa ideia, né, da cooperação e da solidariedade. Outras janelas de oportunidade foram as outras duas que eu te citei, a sanitária em 2003 e a crise econômica em 2008. Né? Esperava-se muito mais transformações do que realmente as que ocorreram. Né? E agora as expectativas também são as mesmas. Né? A gente espera que esse período de grandioso impacto, né, no turismo venha trazer aí reflexões profundas e propostas que realmente reflitam numa mudança de comportamento, né, do setor como um todo. Né? Para isso, uma das questões fundamentais, eu acredito, para trazer de uma escala local para uma escala mundial ou nacional, é o processo de comunicação, ou seja, o processo de se extrair o conhecimento tácito inerente às pessoas que estão no destino turístico, transformar esse conhecimento tácito em conhecimento explícito, aquele que está posto em regra, que é fácil de ser normatizado, né, para facilitar a compreensão. Portanto, esse eu acho que é uma das grandes possibilidades, uma das grandes estratégias, pelo fato de que, efetivamente, esse processo ele só se dá
se for um processo participativo. Então, a gente precisa compreender, principalmente os gestores públicos, né, da área, precisam compreender de que efetivamente é necessário trazer todos os atores, né, do setor para a mesma mesa, para uma mesma conversa, né? Afinarem aí, né, cada um demonstrando os seus interesses, afinarem pelo menos as suas condutas para focando num mesmo objetivo comum, né? Respeitando a individualidade, claro, de cada empreendimento, enfim, de cada um, mas objetivando esse norte, né, que seja comum a todos. Portanto, essa estratégia que passa pela forma de comunicação, pela forma como as pessoas vão dialogar, pela forma como as pessoas vão negociar, né, entre si esse novo contexto, é aí que a gente tem a nova oportunidade. É nesse ponto que eu acho que a gente tem essa janela de oportunidade que nós temos, que pode trazer, sim, aí uma diferença para o turismo pós-pandemia. E aí, professor, tanto a Edivânia ela fala assim, que por isso a importância da gestão social, e claramente isso tem uma validade muito maior, principalmente quando, que envolve as questões do turismo, né, professor? Porque a questão do turismo, ela é sempre social, o viés social sempre está presente, porque é para desenvolvimento social. Cresce todo o olhar que se tem quando a gente pensa em alguns autores, vamos pensar desde a parte sociológica lá do Krippendorf, ele coloca e enumera também todas as classificações e diz que a questão social, o olhar tem que ser sempre para dentro. Ou seja, que esse olhar tem que ser com que as pessoas se percebam naquele destino, que as pessoas se percebam que aquilo de fato faz parte delas e aquilo pertence a elas. E aí o Walter, né, quando a gente fala também de TBC, ele diz que o debate deveria também começar e partir do projeto do reconhecimento do pé da Rede Tucum, mas a questão é sempre voltando para as questões sociais, né, em que o ser humano, que o Walter continua falando que o ser humano ele devia olhar, digamos, para o seu local de morada, que seria o planeta. E aí o senhor sempre vem falando dessas questões, dessas quebras de paradigma, desses modelos que estão se modificando, que estão partindo para o lugar em que a pessoa também é muito mais envolvida, né? Mesmo tendo oportunidades e oportunidades de ser geridas e geradas de uma forma diferente, para que elas se apropriem disso. Nós temos, professor, apenas 5 minutinhos, né? Conversa boa sempre é muito rápido, que vai, já está se passando, olha. Então, a gente tem que começar a fazer live um pouquinho mais longa, vamos abrir esse primeiro momento de ter esse projeto com as lives e vamos ter um momento, quando terminar esse projeto maior que é com as lives, professor, nós também faremos projetos de webinário, aí será uma vez por semana apenas, com 4 ou 5, né, pessoas de áreas específicas que iremos conversar sobre determinado tema. Eu já quero de antemão agradecer, principalmente por estar aqui conosco, ter compartilhado com todos nós aqui, né, muito conhecimento, para falar desse modelo que o senhor vem comentando, desse quebra de paradigma, né? Pensar de verdade como é que isso está ocorrendo, entender que o turismo tem outras finalidades, entender que o turismo ele faz parte de um cenário muito maior. Então, o senhor tem 3 minutos aí para fazer essas considerações finais. Agradeço e a oportunidade de matar a saudade. E lembrando que o professor Vicente fez parte da minha banca de TCC há 14 anos atrás, praticamente. Então, para mim é um orgulho muito grande ter aqui conosco, chamar de colegas. Eu sempre dizia isso, que nós temos a oportunidade de sempre sermos colegas na frente. Hoje nós somos colegas. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. E fique à vontade, professor, conosco para encerrar aí. Imagina, Carlos, o prazer é todo meu, como já tinha dito, né, de estar participando aqui, contribuindo um pouquinho. E em relação ao que a gente está discutindo, é fundamental também se compreender para que talvez esse novo paradigma que possa surgir, sustentado, né, nessas premissas já discutidas aqui, que possa englobar, né, novos indicadores para que se compreenda melhor e de uma maneira mais completa a realidade, né? Enquanto a gente se mantiver muito fixo aos indicadores econômicos, a compreensão sempre vai ser muito capenga. Então, hoje em dia, já há uma possibilidade de a gente expandir essa compreensão um pouquinho mais, com outros indicadores sociais, como o IDH, o índice de Gini, e mais recentemente ainda, um indicador fundamental,
que nos ajuda a compreender, por exemplo, o nível de bem-estar e de satisfação, que é o felicidade interna bruta, que é um indicador que nasceu, foi, né, idealizado no Butão e que é fantástico. Tem uma filosofia muito interessante por trás e que efetivamente está alinhada com toda essa discussão que a gente empreendeu aqui. Portanto, a minha expectativa agora, para o fim da pandemia, é de que as pessoas realmente tenham um sentido, de que o turismo sem as pessoas não tem sentido algum, né? Que as pessoas reflitam. Travou novamente. Finalzinho do professor. A gente Tem, lamenta, voltou. voltou. O Então, eu estava professor dizendo, voltou agora, tinha travado. Tá. não adianta tu teres um grande empreendimento se não tem quem visite, quem utilize aquele equipamento. Não adianta tu teres um lindo destino turístico se não tem pessoas para visitar. Então, a gente precisa agora, com tranquilidade, pensar quais são os novos protocolos sanitários a serem adotados, né? E que as nossas estratégias de atração, né, dos turistas não traga prejuízo àqueles que estão ao nosso lado. Então, vou dar um exemplo claro. Parnaíba está inserida no meio de uma rota turística, que é a Rota das Emoções, que congrega Jericoacoara, Parnaíba e Barreirinhas, que é a entrada dos Lençóis Maranhenses, né? Então, que esse momento sirva para que no pós-pandemia não haja, por exemplo, uma competitividade tão acirrada entre esses três destinos que fazem parte da mesma rota. E sim que trabalhem, né, mais coesos para que efetivamente esse ambiente solidário e cooperativo possa se confirmar. Tá? No mais, eu sei que não dá tempo de a gente abordar tudo e talvez eu não tenha nem me feito muito claro, né, na forma de abordar, mas eu agradeço, Carlos, a tua gentileza de teres me convidado e me coloco à disposição de todos aqueles que tiverem interesse, né, de poder tratar um pouquinho melhor sobre esses assuntos, que possam me contactar ou pelas redes sociais ou pelo e-mail, que depois tu podes disponibilizar aí, com certeza. Maravilha. Não, professor, o senhor foi muito claro. Quando ele falou de modelo, foi muito claro. E assim, eu fico feliz por isso compartilhar conhecimento. O compartilhar conhecimento é que nós, de fato, queremos aqui. Nós possamos passar conhecimento e aprender muito mais. Então, nós temos apenas 10 segundos. Gente, entre no canal Cádio Dom Costa, o assunto é turismo. Se